Você só vai encontrar esse vídeo quando você precisar dele. E esse vídeo é sobre dieta. Se você encontrou esse vídeo, talvez você esteja precisando ouvir isso, tá bom? Tem pessoas que estão tentando emagrecer há muito tempo e elas não conseguem resultados. Elas não conseguem nem emagrecer, elas não conseguem nem manter o peso, só faz engordar. E é cada vez mais triste e cada vez mais frustrante. Se você estiver passando por isso, eu peço que você assista esse vídeo até o final e entenda que o que pode estar acontecendo e resolva, né? Se esforce para resolver. Mas fique tranquilo que eu vou te dar um caminho que você pode resolver isso, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Luísa Azevedo. Eu emagreci mais de 20 quilos, saí da obesidade e nesse canal eu falo sobre emagrecimento, sobre manutenção de peso. Então, né, se esse é o seu caso, né, se você está realmente querendo emagrecer, já faz um tempo e você não vê resultado, não emagrece, não mantém o peso, mas pelo contrário, só faz de fato engordar, né, eu queria te falar, te fazer um convite, né, para poder olhar a sua rotina, né, fazer um raio-x na sua rotina, tá bom? E eu vou dizer aqui quais são os principais erros e o que de fato faz a gente travar. E fique tranquila que talvez você vai ouvir coisas aqui que você não tenha ouvido, porque muitas vezes as pessoas falam só de calorias, falam só de troca de alimentos, falam só sobre jejum intermitente, sobre low carb, e eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu também falo bastante sobre isso. Mas nesse vídeo eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre o peso que às vezes a gente carrega e que faz com que a gente acabe transformando isso no nosso corpo, tá bom? Raríssimas vezes eu falo sobre isso aqui, então preste bastante atenção, porque é algo que eu venho observando cada vez mais. É muito comum as pessoas usarem comida como conforto. Então, tem um dia estressante, tem algo difícil acontecendo, ela come, né? Eu também já fiz isso várias e várias vezes. Quantas vezes eu não cheguei depois de um trabalho estressante, comprar uma caixa de chocolate e ali mesmo eu comi metade em uma sentada, sentei, comi metade, né? O que que isso acontece? Isso, além de prejudicar todos os nossos esforços, isso mostra um sintoma muito mais forte. É que a nossa vida talvez não esteja com tanto sentido. O nosso propósito de emagrecer, o nosso objetivo de emagrecer, ele já não está tendo tanto sentido para a gente. A gente é tão capaz de trocar esse objetivo da gente por uma sentada de chocolate, tão capaz de trocar algo que é tão precioso, né? Que é a nossa saúde, a nossa vitalidade, a nossa disposição por metade de uma caixa de chocolate. Então, isso é muito triste e a gente precisa tentar resolver isso, tá certo? Eu sei que quando a gente fala sobre esses pesos, sobre tudo que a gente carrega, né? Às vezes a gente não consegue identificar, mas tá certo, mas como é que eu começo a resolver isso? Como é que eu começo a fazer isso? Então, eu vou te dar uma luz assim sobre isso, né? A primeira coisa é identifique o principal motivo que você quer emagrecer. E não só isso, identifique o principal motivo que te fez engordar. Às vezes é duro a gente, né, observar a nossa história, a gente vê em que momento foi que a gente começou a engordar, em que momento foi que a gente começou a ter um desleixo com o corpo. E muitas vezes a raiz disso é quando você entrou em algum trabalho novo, às vezes é quando você era criança ainda, né, que você não sabia parar de comer doce, você tinha acesso irrestrito a doces, então comia muitos doces. Às vezes é quando você era adolescente, então de repente você virou adolescente, você começou a sair. Existem vários motivos, sabe? Você começou a sair, você começou a conviver com outras pessoas. Às vezes vai chegando na vida adulta, começa a ingerir álcool, começa a ir para muitas festas, muitos lugares, e começa a tirar todo o foco da sua atenção para um desenvolvimento pessoal e vira todo para curtição, para festa, e acaba deixando também de cuidar de si, né? Acaba se abrindo tanto para os outros e acaba não cuidando de si. Então, é muito importante que você comece a observar o que foi que aconteceu, em que momento aconteceu, e você veja isso para que você chegue lá e pense da seguinte maneira: mas o que eu fazia antes para ser magra? O que eu fazia para manter o peso? Como era a minha alimentação? Como eram meus costumes? Porque na sua história, às vezes, tem essa resposta, né? Às vezes, na sua própria história, nesse processo assim, né, de aumentar o peso, existia uma pessoa que de fato fazia algumas restrições para poder manter um peso, para poder ter um peso saudável, para poder ter mais energia, ter mais qualidade de vida. Então, o que que você fazia? Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente vê só o objetivo que a gente quer, né, quando emagrecer. Eu quero emagrecer porque eu vou poder, não vou ter vergonha de ir na praia, eu vou emagrecer porque eu vou
usar 38, eu vou poder usar um biquíni, mas tá certo, né? Eu vou emagrecer porque às vezes tem outros motivos, eu vou poder brincar mais com meu filho, eu vou poder me sentir melhor nas roupas, mas algumas vezes a gente observa o que, que a gente vai ganhar, isso é válido, mas a gente esquece de entender como foi o processo, como foi que eu comecei a engordar, né? Então, eu te faço esse convite para você, observe, né? Faça as pazes, se reconcilie com sua história, porque na sua história muitas vezes vai ter a resposta do que você fazia. Então, observe por que foi que você começou a engordar e comece a ver o que é que você pode fazer para isso não continuar acontecendo, tá bom? Uma questão para quem usa muito comida como conforto. Quais são seus hobbies hoje? O que, que você faz que você gosta? Não estou falando aqui só de assistir, mas assim que você gosta, né? Quais são os lugares que você gosta de ir, que às vezes você não vai porque você acha que não dá para eu ir porque eu tô acima do peso, tipo uma praia, tipo fazer alguma viagem, participar de algum tipo de dança, né? Algum curso de dança, algum curso de música, algo que você gosta de fazer. O que, que você gosta de fazer, de conviver com outras pessoas que você pode fazer hoje, que nem tem a ver às vezes com emagrecimento, mas que vai te ajudar para encher essa sua vida de sentido, de momentos prazerosos em que você não precisa usar a comida como conforto, tá bom? Às vezes a gente foca tanto em emagrecer, ou foca tanto em algo, que a gente esquece de que a gente é ser humano, que a gente precisa conviver, que a gente precisa ter hobbies, que a gente precisa abrir a mente para outras coisas, né? E, por último, eu queria que você observasse o que, que tem mais te preocupado hoje, além do peso, né? Às vezes tem peso, mas existe algo que está te preocupando. Eu queria que você fizesse uma reflexão sobre isso e pensasse duas coisas. Primeiro, se você tem como resolver, e segundo, se você não, se você tem como pedir ajuda para resolver, porque tem coisas que às vezes a gente tem como resolver sozinha, né? Tem como, e às vezes a gente não tem como resolver, né? E às vezes a gente tem como resolver se pedir ajuda de alguém. Então você pode resolver com a ajuda de alguém de confiança, alguém bom. Então, se você tiver algo que você pode resolver dessa maneira sozinha, né? Que você comece a encontrar meios para poder resolver. E se você não pode resolver sozinha, você busque ajuda, né? Com pessoas de confiança, que você possa resolver o problema. Tem algo às vezes que te preocupando, algo que faz você tanto focar nesse problema que você não busca, né, se cuidar, busca melhorar sua alimentação, busca melhorar sua saúde, ou você até busca melhorar sua alimentação, melhorar sua saúde, mas de repente você desiste, você perde para um pacote de chocolate, e você perde para uma caixa de pizza. Então, é muito importante que a gente veja isso, o que, é que tem te preocupado e tente resolver, porque muitas vezes a comida ela é vista por nós, né, sem querer, como conforto, como uma válvula de escape, como uma fuga, né? Então eu queria muito que você observasse isso e não desistisse, sabe? Não desistisse. Tem outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre o que realmente todo mundo fala sempre, né? Quando fala sobre alimentação, sobre jejum intermitente, sobre low carb, sobre uma rotina que realmente faz emagrecer. Tente mesmo fazer isso, né? Fazer exercícios. Aqui tem vídeos que eu falo sobre como fazer exercícios todos os dias, né? Como foi que eu comecei a realmente a conseguir fazer exercício todos os dias. Eu queria muito que você visse, que você aprendesse isso, né? Não só sabendo dessa parte técnica, mas também prestando atenção nisso que eu falei nesse vídeo, né? O que que tem outras coisas além de emagrecimento que tem te preocupado, para poder resolver, para que a comida ela não seja algo que depois vai ser uma válvula de escape que vai tirar todos os seus objetivos, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.